A Band News TV voltam a falar das eleições 2024. Aqui é a melhor cobertura que você tem, com muitas informações para escolher o seu candidato, para saber da legislação eleitoral, as regras do processo eleitoral, tudo isso sempre em debate. Nós vamos aprofundar esse tema porque estamos recebendo hoje aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes. Uma honra recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho sobre eleição, sobre democracia em 2024. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Pedro, Thaís, bom dia. Eu aqui digo que é uma honra estar aqui no seu programa, porque apesar de eu já estou um pouco rodado, e eu sou fã desse programa desde a época do Vicente Leporassi, imagina isso. Do Trabuco. Do Trabuco, eu lembro que meu pai estava no carro, eu ouvia o rádio, depois o Salomão Esper, o Zé Paulo de Andrade, então eu já sou ouvinte há muito tempo. É uma honra então estar dispensa aqui. Apresentações aqui, que o senhor está em casa aqui para conversar conosco. Vamos começar tratando dos números da eleição de São Paulo. Quantos eleitores, quantas urnas, como é que está essa preparação? Está tudo certo para o dia 6 de outubro? Espero que sim. Acho que está tudo em ordem, né? Eu só peço desculpa que eu estou um pouco rouco. Foi que meu time ganhou ontem, o Corinthians, então eu fiquei... Todos compreensível, então. Pela secura e pelo time. Pela secura e pelo time. Não, mas veja, São Paulo é um mundo à parte. São 34 milhões de eleitores, Pedro. Então, eu posso dizer que São Paulo é o maior tribunal do mundo, até porque não são todos os países democráticos que têm justiça eleitoral. Então, sempre que me perguntam, eu falo, é o maior do mundo, 34 milhões de eleitores. Nós vamos movimentar agora nas eleições 500 mil pessoas. Nós temos 400 mil mesários. Você falou em números, são 400 mil mesários. E incrível que 270 mil são voluntários. É uma coisa engraçada que lá como presidente eu sempre vejo o pessoal, poxa, eu já fui mesário, não quero ser mais. Mas tem muita gente que gosta de ser mesário. A maioria? A maioria, felizmente. Que 270 mil são voluntários, 130 são convocados. Nós temos ainda 50 mil pessoas que trabalham no serviço de apoio no dia. Temos 4 mil funcionários fixos do nosso tribunal, mais os terceirizados. Ou seja, no dia da eleição nós estaremos movimentando quase 500 mil de pessoas. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria ter uma questão de fundo aí envolvendo a justiça eleitoral como um todo, eu gostaria de saber a sua avaliação disso. É que a justiça eleitoral no Brasil se transformou numa espécie de segundo turno, digamos assim, né, das eleições. Quer dizer, é muito comum, tem sido muito comum a judicialização do processo eleitoral. Quem perde não gosta de ter perdido e acaba apelando à justiça, quem vai que cola, né? E com isso a justiça eleitoral virou uma espécie de revanche ou de segundo turno do processo eleitoral. Como é possível a justiça se livrar disso? Ou seja, descartar aquilo que é claramente manobra política, eleitoral, ideológica, etc., e focar no que de fato precisa ser investigado, precisa ser melhor avaliado, precisa ser julgado. Como fazer para a justiça eleitoral se blindar desse joguete político? Bom dia, Cláudio Humberto. Prazer falar com você. Infelizmente, existe judicialização em excesso no nosso país. É da cultura do brasileiro, né? Para você ter uma ideia, eu falei que o TRE é o maior do mundo e o TJ de São Paulo também é o maior do mundo em número de volume de processos. São mais de 20 milhões. Se você for dividir a população do estado pela quantidade de processos, dá quase que um processo para cada 3 cidadãos. Então é complicado isso. A justiça eleitoral, ela tem ainda uma faceta, que ela não cobra custas. Então é muito fácil litigar. Então na justiça comum ainda tem o pagamento de custas. A pessoa tem que avaliar se compensa ou não. Na justiça eleitoral não temos. Não tem sucumbência, não tem custas. Então, qualquer assunto que envolva justiça eleitoral, a parte perdedora, ela tem o direito de entrar com a ação e nós estamos aí para apreciar. Presidente, que prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. A inteligência artificial vem se desenvolvendo de forma assustadora. E eu pergunto para o senhor, o uso da chamada AI tem trazido problemas para a atual campanha eleitoral? Como é que o TRE tem se preparado para esse novo desafio? Sônia, também é um prazer falar com você. Eu vou bater na mesa 3 vezes, tá? Feito. Por enquanto, a inteligência artificial não tem atrapalhado, felizmente. Muito se falou, muito se discutiu, mas eu sempre digo isso, a inteligência artificial ela foi criada por humanos e ela tem que nos servir, não é para atrapalhar.
Para você ter uma ideia, ela serve nós já estamos, vários tribunais usam para fazer a triagem de processos. Muitos processos repetitivos. Na prestação de contas agora, cada candidato é obrigado a prestar contas do dinheiro público que ele recebe. Nós, contribuintes, financiamos as campanhas. É o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, todo candidato tem que prestar 3 contas, eleito ou não eleito, durante a sua campanha. Então, imagina, São Paulo, você estava falando em números agora há pouco, Pedro, eu esqueci de falar. Nós estamos agora com 78 mil candidatos em disputa. São 2 mil prefeitos e 76 mil candidatos a vereador. Todos eles têm que prestar contas. A inteligência artificial vai pegar, por exemplo, a conta que está certinha, já vai para homologar. Houve algum problema, vai para um ser humano, para o juiz, no caso, apreciar o que houve de errado. Então a Justiça Eleitoral de São Paulo está usando inteligência artificial para verificar conta dos candidatos. Vamos usar agora. Eles Vários têm até o tribunais fim estão da usando. semana para entregar, né? Sim, a primeira parcela. A primeira prestação. Eles têm que entregar uma no início, uma no meio e outra ao final. Então, voltando, Sônia, por enquanto não tivemos um caso ou outro de colocar na boca de uma pessoa algo que ela não falou. Mas, por enquanto, não percebi que tenha influenciado as eleições. Por enquanto, nós estamos correndo normal. E bom, a gente está com o presidente do TRE de São Paulo aqui no estúdio do Jornal Gente, o desembargador Silmar Fernandes. Desembargador, queria perguntar para o senhor o seguinte: o primeiro voto é um momento tão especial, não é? Na vida do brasileiro. Acho que todo mundo se lembra do momento, em quem votou pela primeira vez. Para os pais é uma alegria aquela hora em que o filho já pode votar, parece que ele está crescendo rápido, enfim. Como é que está a adesão dessa faixa onde o voto é facultativo? 16 a 18 anos no eleitorado de São Paulo. Sim, isso tem evoluído muito, felizmente. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral tem feito essa campanha de chamar os jovens à sua responsabilidade cívica. E nós tivemos um aumento, eu não sou muito bom de números, mas eu cheguei a distribuir para vocês um caderno daqui impresso pelo nosso tribunal, onde tem toda a estatística. E lá nós vamos ver que da última eleição para cá houve um aumento nessa faixa etária de 16 a 17 anos, salvo engano, de 20% a 22% foi o aumento. Os jovens estão mais conscientes do seu dever cívico. Desembargador Silmar Fernandes, em São Paulo a gente tem uma disputa acirrada para a prefeitura, o senhor está acompanhando isso. Aliás, convido você, ouvinte do Jornal Gente, amanhã tem divulgação de pesquisa nova aqui no Jornal Gente, às 8 horas da manhã, com o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas. Essa disputa acirrada leva um número maior de trabalho, de demandas para o TRE. Quando a disputa está assim, mais quente, o trabalho do TRE acaba sendo maior também? Muito maior, Pedro, infelizmente. As cidades do interior, vamos fazer um paralelo, as cidades do interior eu digo que as eleições são mais aguerridas, porque tem aquela passionalidade, todo mundo se conhece. Uhum. Então o candidato está no supermercado, está no banco, encontra outro candidato, aí sai aquela discussão, mas isso é coisa que resolve localmente. Em termos de São Paulo, como está muito disputado, nós temos muitas representações todos os dias. Hoje nós estamos com sessões de julgamento de segundas, terças, quintas e sextas. A pauta de hoje, só para você ter uma ideia, tem 70 processos. Desses 70, uma grande parte vem do interior e tem muitas de São Paulo envolvendo o quê? Direito de resposta. Por quê? Um candidato fala algo indevido em relação ao outro, vem o direito de resposta. Aí nós temos que julgar isso. Então, direito de resposta, representação por propaganda irregular, com essa campanha acirrada, tem aumentado bastante. No ano passado, na última eleição, nessa época do ano, nós tínhamos mais ou menos uns 20 processos de direito de resposta ou de representação. Agora, na última semana que eu vi a estatística, nós estamos com mais de 60 processos. Então teve um aumento aí de 200%. Presidente, é possível observar o comportamento da campanha? É claro que isso só vai ser confirmado nas urnas, né? Mas, assim, a campanha no horário eleitoral gratuito continua relevante mesmo, né? Continua sendo necessário impor isso às pessoas, às emissoras e etc. Impor esse horário obrigatório aí e tal. E continua sendo relevante. E o papel das redes sociais, se bem que agora com a censura ao Twitter isso reduz bastante, mas o papel das redes sociais já rivaliza ou supera ou não enfim, a mídia tradicional, né, através que eu me refiro ao horário eleitoral
eleitoral gratuito. O senhor defende mesmo a permanência desse horário eleitoral gratuito, que é único no mundo? Sim, Cláudio, eu defendo, sim. Porque, na verdade, não é tanto tempo. Você vê que são 10 minutos no rádio de manhã, 10 na televisão à noite. É um período pequeno. Mas são 70 minutos diários de Sim. spots, além desses 10. Sim. Então, são 80 minutos. É né? verdade. Eu estou falando, somando tudo. Mas por que eu entendo relevante, Cláudio e Thaís? Nós somos um país que ainda temos muitos excluídos digitais. Tem muitas pessoas que hoje o celular passou a ser um instrumento vital para o ser humano. Mas tem muitas pessoas que ainda são excluídos digitais. Tanto que nós temos um programa, vários tribunais eleitorais. Aliás, só para dar uma informação, eu sou presidente do Colégio de Tribunais Eleitorais do país. Então, em várias comunidades, várias cidades do interior do Brasil, tem muito excluído digital, que não tem acesso à internet. Agora, quem que não tem televisão? Televisão, desde a década de 50, 60, quando começou, hoje em dia todo mundo tem televisão. Então, acho que passar esses cortes, essas inserções e a propaganda política, eu acho que leva a população, pelo menos os menos favorecidos, leva, sim, uma informação, o conhecimento do candidato. E o candidato tem que ser rápido. A gente sempre brinca que olha, eu sou fulano, tem 2 segundos para falar. Mas naqueles 2 segundos, a população sabe quem é aquele candidato, pelo menos. Eu acho que é válido, sim. Presidente, fazer uma pergunta para o senhor que eu faço. Desde que eu sou repórter, desde que eu comecei no jornalismo, sempre para o TRE, em todas as eleições, mas é uma pergunta que é minha e de muitos. O que pode e o que não pode na hora de votar? Pode celular, pode camiseta? Porque na época que eu comecei a cobrir não existia nada dessa história de celular, mas agora as coisas mudaram bastante. O que pode e o que não pode? A Sônia se entregando aí ao vivo. Ó. Não é, mas quem me acompanha sabe, não adianta mentir. Bom, então vou me entregar mais eu, porque eu sou juiz desde 88. Então eu fiz muita eleição, são 36 anos na magistratura, e eu fiz muita eleição e ainda na época do voto de papel. Então, o que pode e o que não pode? Hoje, como você disse, não pode você colocar uma vestimenta de um candidato de forma espontânea, não tem problema. O candidato é que não pode ficar distribuindo, que isso seria uma propaganda irregular. Né? O que não pode? No dia da eleição, você não pode entrar com o celular. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, e foi oportuna a sua pergunta, porque é muito esclarecedor. Nas últimas eleições, tivemos casos de eleitor que chega lá, olha, senhor, deixa o celular aqui. Não, meu celular eu não entrego para ninguém. Aí tem meu banco, tem a minha vida, Não, mas ninguém vai xeretar o seu celular. É uma coisa muito simples. O eleitor tira o celular, põe numa mesa que fica entre ele, à vista do eleitor, e entre a cabine e o mesário. Aí ele já mostrou o documento digital, por exemplo. Sim. Pode ser digital, pode ser físico. Nós temos pelo e-título, você pode levar um documento. É bom também esclarecer isso para o eleitor. Você pode levar um documento com foto. Pode ser o título do eleitor, pode ser o RG, pode ser a carteira de habilitação. Então você já se habilitou, você vai para a cabine. O que não pode é você entrar com o celular. Por quê? Porque senão você pode comprovar o seu voto, e o voto é secreto. E tem muitos que não entendem isso. Então, por vezes, o juiz da cidade acaba sendo chamado até aquela sessão eleitoral em que o cidadão... Tem 2 situações. O cidadão de boa-fé que não quer entregar o celular porque ele acha que alguém vai mexer. Esse ainda está de boa-fé. E tem aquele de má-fé que quer criar uma situação para fazer o corte. Ele quer criar um tumulto na sessão eleitoral. Olha, estão me impedindo de votar. Não está impedindo. Deixa o seu celular aqui, você vai e vota. Esse que cria tumulto, ele pode responder por um crime que é tumultuar a sessão eleitoral. E aquele que receber a ordem do juiz para deixar o celular lá e não deixar, pode responder pelo crime de desobediência. Então isso é uma coisa séria, não é brincadeira, gente. Democracia é uma coisa muito cara para nós, e a justiça eleitoral existe principalmente para zelar, cuidar e fiscalizar o exercício desse direito do sufrágio. Presidente, as urnas fecham às 5 da tarde do dia 6 de outubro. Que horas que a gente vai saber o que aconteceu em cada cidade, quem vai para o segundo turno, quem ganhou no primeiro? Qual que é o cálculo de tempo para a apuração do TRE de São Paulo?
Aí, você sabe que nas cidades pequenas, como eu acabei de falar, ninguém espera a divulgação do TRE. Por quê? É até bom que todos saibam. Assim que a urna é fechada às 5 horas, é emitido o BU, o boletim de urna. Todo boletim de urna tem um QR Code. Com esse QR Code, qualquer cabo eleitoral, ele vai ali com a câmera do celular e já sai na tela dele o resultado daquela urna. Então, se tiver numa cidade 10 cabos eleitorais nos maiores centros de votação, um troca informação com outro. Quantos votos teve aí? É tanto. E aqui, em 15 minutos, aquela cidade já sabe quem é o prefeito eleito, quem é o vereador mais votado. Quando nós divulgamos o resultado às 6h30, 7 horas, 8 da noite, naquela cidade já estão comemorando a eleição há muito tempo. E em São Paulo? Isso que eu ia falar. Sua previsão qual é para São Paulo? Eu acho que nós vamos até no começo da madrugada. Se continuar assim, ainda como tá na pesquisa, né? Porque como é o maior colégio eleitoral, nós dependemos de vir as Então vai informações. ter trabalho esse dia, hein? Pois é. Vai. Presidente. De novo, eu espero que nem tanto. Presidente, para um Pois processo não, claro. eleitoral tão regulamentado, regulado, com tantas leis, com tantas proibições, né? Ao contrário do que acontece na maior parte das democracias, mas aqui temos essa legislação bastante rigorosa. As pessoas não podem fazer campanha eleitoral fora de época, no entanto, né? É crime eleitoral, me corrija se eu estou errado. Mas, verdade. E aí vem um candidato que começa a fazer campanha eleitoral lá no Carnaval, aproveita a marchinha, não sei o que e tal. Aí depois o outro vem e consegue que o presidente da República venha a São Paulo, faça campanha para ele fora de época. E aí aquilo ali resulta em denúncia, em processo, etc. No fim, na hora de punir o crime eleitoral, aplica-se uma multa de R$5.000, uma multa absolutamente irrisória, que faz parecer que o crime valeu a pena, né? Esses valores tão insignificantes para crimes aparentemente tão graves, eles são definidos em lei ou é o magistrado que o arbitra? Como é que funciona esse processo? Eu concordo com você, Cláudio. Os valores da multa são pequenos. Então, o que um candidato ele imagina? Olha, eu vou praticar uma conduta irregular, fazer uma propaganda indevida, eu vou pagar depois no máximo R$25.000. Agora, numa campanha, por exemplo, das grandes cidades, a exposição na mídia já valeu muito mais do que o valor que vai ser pago. Então, o cidadão, ele sabe que está errado, mas ele arrisca. Então, primeiro, isso tem que ser alteração legislativa para aumentar o valor da multa. Nós, aqui em São Paulo, já estamos fazendo uma interpretação junto do Código Penal com o Código de Processo Civil. Tanto que, óbvio que eu não vou citar nomes, mas teve um candidato que não queria publicar o direito de resposta, nós aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Civil, aplicando uma multa de um valor mais elevado, acima de R$100.000. Então, isso é uma construção que o tribunal faz aproveitando duas leis, né? E, com base nisso, esse candidato publicou o direito de resposta logo de imediato. Então, eu concordo com você. Mas isso é uma interpretação nossa. Alguém pode questionar e falar, mas talvez isso não seja o melhor caminho. Então, a lei tem que mudar e aumentar esses valores. Presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. O voto tem que ser obrigatório na sua avaliação no Brasil? É uma pergunta que, vez por outra, volta ao debate aqui no programa. O que o senhor pensa a respeito? Eu acho que não deveria ser obrigatório. Muitos países o voto é facultativo. Eu acho que aqui também deveria ser facultativo. Aqui na França não é obrigatório, é facultativo. E aí eu aproveito a pergunta do Pedro para fazer uma outra... Tem muita abstenção também, né? Tem muita abstenção. Mas tem aqui muita também abstenção. tem, Mas aí né, tem presidente? 20, 30%, dependendo do Então, lugar. eu não né? acho Dependendo do muito lugar. Não? Não, 20%. Então, porque aí eu queria entrar na história da urna eletrônica. Muitos faltam assim, mesmo porque estão fora do seu domicílio ou porque não tem interesse. Justificam. Quando não tem interesse é problema, mas muitos estão Justificam. fora, justificam. Eu vou ter que justificar, viu, gente? Sim. Porque aqui, quando você é expatriado, você só vota para presidente. Eu já vou anotar Então, que você está fora, tá? Então, anota, viu, presidente? Brincadeira. Para não dizer que eu não compare, que eu cumpri com os meus deveres legais. Presidente, é o seguinte, um dos orgulhos de ser brasileira no estrangeiro é a urna eletrônica. E eu sempre falo isso para todo mundo. Uma vez eu fiz uma reportagem muito extensa, logo quando a urna eletrônica chegou. Aí eu me denunciando de novo, Pedro. Quando a urna eletrônica chegou, e eu acompanhei que o processo assim é de uma lisura e de uma seriedade incríveis. Total. Como convencer os outros países de que nós, Brasil, estamos mais avançados do que eles?
Sabe, é uma questão de cultura, Sônia. Eu vou ser bem franco. Por que nós temos urna eletrônica? Porque eu, falando de tempos, como eu comecei em 88, eu testemunhei isso. Na época tinha mapista e escrutinador que colocava uma caneta aqui no pulso. Conforme ninguém estava olhando, se era um voto em branco, ele fazia um X pro candidato dele. Se era um voto que já estava com o X, ele colocava outro X, anulava aquele voto do adversário. Então era uma fraude deslavada. Com a urna eletrônica, isso não precisa mais. Mas não precisa por quê? Porque o nosso país, infelizmente, tem a cultura de fraudar. Eu passei vergonha, eu já contei isso várias vezes, em vários órgãos, em vários meios de comunicação, em conversa com um juiz alemão, uma vez discutindo a respeito disso, ele falava castelhano, e eu enrolei um pouco o portunhol, e eu perguntei, por que na Alemanha não tem a urna eletrônica? Ele falou que não precisa, nós não temos a cultura da fraude. Então lá nós não precisamos, é uma coisa inconcebível para uma cultura europeia, coisa que no Brasil, infelizmente, desde a época dos barões do café, do voto de cabresto, a fraude aqui é cultural, infelizmente. Por isso que nós precisamos de uma urna que ela é absolutamente segura, não tem contato com a internet, não tem como fraudar, são várias camadas. Ainda ontem, a ministra Carmen Lúcia, lá no TSE, ela fez a lacração do sistema, o sistema é conferido, lacrado, assina a OAB, assina o Ministério Público, assina todos os representantes da sociedade, aquilo fica guardado num cofre, o acesso à urna não tem, a transmissão é através de linha criptografada. Então nós temos várias, tanto que não tem desde 96, nós não temos um caso comprovado de fraude na urna. Então, para nós, da Justiça Eleitoral, a urna eletrônica é um orgulho, uma satisfação. Nós recebemos aqui para uma conversa nessa manhã, para uma entrevista, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que, como ele mesmo disse, é o maior tribunal regional eleitoral do mundo. Desembargador, boa eleição para todos nós. Obrigado por ter vindo aqui, conversado conosco, com a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Como eu disse, o prazer foi todo meu e agradeço pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Estarei sempre à disposição de vocês e qualquer outro meio de comunicação que achar necessário. Muito obrigado. Thaís, você vê que a gente aprende sempre em entrevista. Eu fiquei sabendo hoje que tinha voto antes do voto eletrônico aqui no Pazis. Tinha voto com cédula, você, a Sônia, explicando pra gente. Tá, já existiu esse tipo de coisa, olha só, Thaís. Que coisa. Eu só sabia pelos livros. A gente finge que acredita. A pessoa gosta de se achar todo jovenzinho, né, Sônia? É o jovem da bancada.